Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com Marina Menezes e Cibele Bonomi sobre logosofia. Você já ouviu falar? É um prazer ter vocês duas aqui para falar dessa... É uma ciência, não é verdade? É verdade. A gente que agradece essa oportunidade de estar aqui no seu programa, né? Um programa que cada dia vem crescendo mais audiência e é uma oportunidade de a gente falar dessa ciência que vem a cada ano conquistando mais adeptos, né? Porque justamente ela vem preencher essa lacuna da cultura vigente, que é trazer ao homem um conhecimento muito original, que é o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do mundo metafísico, o mundo mental, o conhecimento da vontade de Deus, das leis. Carlos Bernardo Gonzalez Pecote, e esse ser, que na verdade a gente considera assim, um grande gênio na humanidade, nesse gênero que é o gênero humanístico, né? Ele observou a decadência da cultura vigente, observou que o ser humano, apesar de ter avançado muito na parte tecnológica, continuava com alguns problemas nas questões morais, nas questões existenciais, perguntas que ele não conseguia responder. E através de uma grande investigação, ele chegou a esse veio de conhecimentos e concebeu essa ciência que hoje é estudada em muitos lugares do mundo. Né? Onde é que se estuda essa ciência? Existe uma escola, né, que é a Fundação Logosófica, que, como a Cibele trouxe, existe em vários países do mundo e em várias cidades e capitais do Brasil, né? E aqui em Santos também a gente tem a Fundação Logosófica. A Fundação é uma instituição de utilidade pública, sem fins lucrativos, reconhecida, né, pelo Brasil, nessa condição. E ela, uma vez, se terminar toda esse trabalho feito pela Logosofia, todo o patrimônio da Fundação Logosófica vai para o Ministério da Educação para alfabetização de adultos, né? Então, ela é uma instituição extremamente idônea, que tem lá, responde aos órgãos superiores, né? E no mundo todo hoje existe uma escola de logosofia que chama Fundação Logosófica em prol da superação humana. Mas assim, para mim ainda não ficou claro quais são os objetivos ou qual é, no que ela acredita. Ela é uma ciência que tem como objetivo levar o ser humano ao conhecimento de si mesmo. Né? Então ela dá recursos para isso, ela dá ferramentas, ela dá esses conhecimentos. E ela possui também um método próprio, onde a gente consegue aplicar esses conhecimentos na própria vida. Sim, nos vários âmbitos onde a gente atua, na nossa família, no nosso trabalho, com os nossos amigos. E assim, através desse método, a gente consegue experimentar os resultados da aplicação desses conhecimentos. Então, ela tem um método experimental, por isso que ela é considerada uma ciência. Porque ela tem os conhecimentos, ela tem o meio de aplicação, que é a própria vida de cada um de nós, onde a gente atua, e ela tem um método próprio que dá para a gente essas ferramentas de aplicação. Então, por exemplo, ela ensina desde a mais tenra idade a gente a conhecer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, aprender a selecionar os melhores pensamentos para os diferentes ambientes onde a gente atua. Sim, cultivando pensamentos positivos, esse tipo de coisa? É um pouco mais profundo do que isso, porque, na verdade, a logosofia coloca o pensamento, né, define pensamento como uma entidade autônoma com vida própria, que é gerada na mente humana. Então, o que a gente observa é que todo ser humano é capaz de gerar pensamentos.
E esses pensamentos, eles podem, inclusive, passar de uma mente para outra. Então, isso é muito comum a gente observar, né? Às vezes a gente está numa rodinha de amigos, né? Um vai, leva um pensamento, às vezes uma fofoca, e daí, de repente, aquele pensamento está na mente de todos e passa a ser veiculado, né, em outros ambientes também. Então, se a gente não tem conhecimento dessa realidade, muitas vezes a gente é vetor de pensamentos que nem sempre são construtivos. Sim. Então, é quase como se criasse uma certa imunidade mental. Sim. A gente passa a ser realmente dono de si mesmo. Interessante. Nós vamos falar mais no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Rubens Moscatelli, presidente do SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, eu queria que você falasse sobre vagas de garagens e utilização por terceiros. Pois é um tema polêmico, né, Mônica? Você sabe que a questão principal é a possibilidade ou não de visitantes, parentes, poderem colocar ou não esses carros na vaga daquela pessoa que mora. Se a convenção prever a possibilidade, é possível. Sim. A lei hoje deixa bem claro que só quando a convenção prever essa exceção à regra, os visitantes dos condôminos, assim como os parentes, poderão colocar os carros. Caso isso não esteja previsto, nem na convenção, nem no regulamento interno, é uma proibição absoluta, inclusive dando preferência aos inquilinos, ou seja, aos possuidores, do que a condôminos que eventualmente não residam no edifício. Então, o Código Civil fala dessa preferência de direito de uso, e a legislação atual, que é a lei que foi proposta e aprovada pela Dilma em abril de 2012, em maio de 2012, ela define essa necessidade da convenção prever expressamente a exceção. Agora, responsabilidade por danos e furtos, quem responde? Olha, para que a pessoa seja ressarcida, por exemplo, colocou o veículo na garagem do condomínio, sendo condômino ou visitante, qualquer pessoa, e o carro foi furtado, teve algum bem subtraído ou riscado dentro do condomínio, ele vai ter que comprovar que o veículo tinha a condição normal quando entrou e que o condomínio assumiu a responsabilidade pela segurança daquele veículo, que normalmente não é objetiva. É diferente do shopping, onde a gente coloca o veículo, se acontecer qualquer coisa diferente, em princípio o estacionamento do shopping vai ter que responder. O condomínio é diferente, tem que provar que estava tudo bem para que eu possa pedir o ressarcimento. Muito obrigada, até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.